Obrigado, pastor Vilela. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todas as nossas vidas. Amém, irmãos? Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: que bênção que nós estamos juntos aqui nesse acampamento para ouvir de Deus, a mais do Senhor, né? Que coisa tremenda, irmãos. Quando o pastor Vilela falou aqui do acampamento, né? Que algo que Deus deu a essa igreja. E quando nós entramos ali, vimos toda a estrutura, todo esse lugar. Que alegria, né? A gente fica muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês, né? A graça, o derramar da misericórdia, da bondade de Deus. Que lugar gostoso, que lugar gostoso. Como Deus é bom para nós. Que lugar de refrigério, né? Num tempo assim onde o mundo inventa coisas para preencher o vazio do coração. E quando termina esse período do carnaval, voltam piores do que estavam antes. E o Senhor prepara para nós aqui um lugar de excelência, de refrigério, onde nós somos alimentados. E eu tenho certeza que muitas dessas vidas que estão lá vão ser como o filho pródigo. Naquele lugar lá, festejando aquelas coisas, eles vão se lembrar: na casa do meu pai tem comida com abundância, tem comida com fartura. Lá eu posso ter comunhão com meu pai. Lá os servos são tratados como príncipes. E Deus vai resgatar essas vidas que estão lá fora. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Enquanto nós estamos adorando o Senhor aqui, Deus vai fazer uma obra em muitas vidas que estão lá fora, jovens, pessoas que estão se drogando, pessoas que estão fora do propósito de Deus. Eles vão retornar para a casa do Senhor, vão se lembrar de que esse lugar é um lugar de excelência. Sabe o que muitas vezes eu sinto assim, que dói meu coração? Não é também pelo fato de muitos filhos pródigos estarem fora da casa do pai, mas uma das coisas que também dói ao meu coração é que muitos filhos que estão na casa do pai também estão perdidos. Como aconteceu com o filho mais velho. Ele estava na casa do pai, ele tinha comunhão com o pai, ele tinha de todas as coisas que estavam ali naquela mesa, mas ele não desfrutava disso. Vocês se lembram? Ele não desfrutava disso. Ao ponto de ele chegar para o pai e falar assim: o senhor nunca me deu um cabrito. O pai bateu na cabeça e falou: você não entendeu nada, né? Você não entendeu nada até agora. Como assim eu nunca te dei um cabrito? Tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu. E quantas pessoas estão aqui, como o pastor Vilela falou, né? E não desfrutam da presença do papai. Não desfrutam da mesa, não desfrutam do banquete. Então assim, a nossa oração seja para que Deus traga os filhos pródigos que estão fora da casa do pai, nesse tempo de poder da comunhão, mas que também nós que estamos aqui, nós possamos entrar nessa unção, entrar nesse desfrute, derramar o nosso coração, permitir com que Deus nos leve a essa mesa de comunhão, desfrutar do melhor que Deus tem preparado para nós. E que lugar de excelência, que lugar gostoso, maravilhoso, que estrutura tremenda, poderosa, né? Que coisa maravilhosa, que o Senhor transforme nosso coração de escravos, mentalidade de escravos, para mentalidade de filhos do rei, e nós possamos desfrutar da mesa, da comunhão, uns dos outros, da presença do Senhor neste lugar, da graça de Deus aqui. Que coisa maravilhosa o Senhor está fazendo nesses dias. Eu quero parabenizar você, que veio a esse lugar. Eu quero parabenizar você, que pagou um preço de estar aqui nesses dias. Eu quero que nós possamos aplaudir você que está nesse lugar. Você pode dar um aplauso a essa pessoa maravilhosa que está do seu lado aí, que bênção. Parabéns, parabéns, parabéns. Você será um incentivador de muitos. Pastor Vilela, eu te mandei aí um link de uma canção do Carta Escrita, que eu gostaria, se possível, nós pudéssemos ouvi-la, se é possível, né? Eu passei para o WhatsApp do senhor, se é possível colocar lá
esse link para o pessoal puxar essa canção, se tem como fazer isso, é lógico, né? E eu também mandei no celular do Braz, pastor Braz, também mandei no seu celular. Se é possível nós colocarmos essa canção antes da ministração da palavra. Enquanto eles veem se é possível ou não, quero só compartilhar aqui algumas experiências, né, daquilo que Deus fez na minha vida, um testemunho pessoal. E dentro desse testemunho falar da minha amada da esposa que está aqui comigo, a pastora Sandra, né? Ela mesma falou, não vai ser difícil vocês gravarem o meu nome, né? Porque já tem a pastora Sandra aqui. Então, queridos, eu nasci em uma casa onde eu fui aquela expressão, né, da igreja católica que diz assim, bendito é o fruto entre as mulheres. Eu nasci numa casa de 6 mulheres, né, 6 irmãs, eu tinha 6 irmãs, só eu de homem. Então você imagina como eu não penei naquele lugar, né? Com minha mãe, 7 mulheres, a casa das 7 mulheres. E eu, de homem ali, disse que meu pai, ele não desistiu até que ele me tivesse. E disse que foi uma festa esse dia, ele tirou as minhas irmãs da escola e levou para o hospital. E foi uma festa. Mas essa família, que tinha tudo para ser uma família tão feliz, tão abençoada, ela foi penalizada por um vício terrível na vida do meu pai, que foi o alcoolismo. O alcoolismo entrou de forma tão destrutiva na casa do meu pai. Meu pai, ele era um viajante, um vendedor, ele abriu uma empresa depois de representação, ele formou muitas pessoas que hoje têm empresas em Araguari, donos de armarinhos em Araguari. Após isso, né, ele sempre a bebida ia tirando dele as coisas, ele fez um investimento ousado, ele se tornou o proprietário de uma indústria, de uma empresa que produzia panelas de alumínio, e ele revendia para um dos maiores atacadistas de Uberlândia, que é o Martins, e era para se tornar um grande empresário, uma pessoa muito bem sucedida. Ele adquiriu uma casa num bairro novo lá de Araguari, e naquela época, a casa esse bairro, ela foi dividida em casas que iam da escala 1 à escala 5. Sou eu não, né? Da escala 1 à escala 5, das mais simples, a escala 1 até a escala 5. Ele adquiriu essa casa de escala 5 para nós, né? Nós passamos a morar numa casa própria, nós nunca tínhamos isso, tínhamos tido essa experiência, mas com o passar do tempo, o alcoolismo, as amizades, a prostituição, o adultério, foi roubando do meu pai, consequentemente de toda a nossa família, esses bens, essa prosperidade. E o meu pai então abandonou tudo isso e ele que bebia adquiriu um armazém que era também considerado um bar. E esse armazém ele vendia os secos e molhados, mas também funcionava como bar e ficava até altas madrugadas aberto. E aí, para quem gosta de beber, né, um prato cheio. Meu pai então se atolou nessa situação de alcoolismo, de bebida. Eu me lembro que quando criança ainda, adolescente, um junior de talvez 9, 10 anos de idade, eu ter que ir até o armazém para levar o meu pai para casa, porque ele estava num ponto alcoólico, numa situação alcoólica tão forte que ele não conseguia andar. E aquilo foi muito humilhante para nós, muito desgastante, mas não era o fim do poço. Meu pai então começou a ter uma discussão com o proprietário daquele estabelecimento, e aquele homem, que foi da polícia há muitos anos, ameaçou meu pai. Por causa dessa ameaça, meu pai adquiriu uma arma. Meu pai começou a andar armado. Houve um dia em que nós escutamos na nossa casa um tiro, corremos lá. Ele tinha dado um tiro nessa pessoa, mas não pegou. E o clima já era um clima de morte, a gente percebia isso, um clima de morte. Meu pai, por causa dessa ameaça, fechou as portas. Nós tivemos que vender tudo ali. E portas fechadas, meu pai não sabia o que fazer, e ele se enveredou na bebida cada vez mais. E um desses bares que ele frequentava, ele andava sempre armado,
uma das pessoas que estava numa festa em frente foi até esse bar, pegar uma bebida, e essa pessoa então esbarrou no amigo do meu pai, de forma muito bruta, e o meu pai falou: ele é um senhor, você tem que se retratar com ele. E essa pessoa era um jovem do exército, cabo do exército, e ele falou assim: o senhor não fala desse jeito comigo não, senão o senhor vai apanhar. Meu pai se levantou e falou assim: eu não sou homem para levar desaforo para casa. Esse rapaz deu 2 tapas na cara do meu pai. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Meu pai sacou da arma e descarregou a arma nesse rapaz e ele morreu. Então entrou mais essa maldição dentro da nossa casa, um homicídio foi ocorrido. Meu pai teve que sair fugido para não ser pego em flagrante. Eles estavam desesperados porque eu ficava com os meus amigos até umas 9, 10 horas da noite, isso tinha acontecido um pouco antes, umas 8, 9 horas, e eles estavam desesperados porque a família desse rapaz que foi morto, eles sabiam que meu pai tinha um filho e eles queriam me matar, como vingança. E todos desesperados, a minha família então ficou nessa situação crítica. Meu pai depois teve que responder judicialmente, ficou 3 anos preso, mas em prisão domiciliar, tendo que responder mês a mês à justiça. Nesse processo todo, meu pai entrou numa depressão tão profunda que precisou ser internado, e a internação dele se deu em praticamente um hospital de manicômio em Uberaba. A gente viu assim a degradação espiritual da nossa família. Nós perdemos tudo que nós tínhamos e fomos morar numa meágua de aluguel, uma casa caiada, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Para praticamente eu, a minha irmã, a minha outra irmã que não tinha se casado ainda, a minha mãe, o meu pai, e por volta de 5, 6 pessoas naquela casa. Nós perdemos tudo que nós tínhamos. Eu lembro que nesse momento, porque eu tinha prometido para minha mãe, falei: mãe, a senhora já se entristeceu tanto com meu pai, isso por volta de uns 9, 10 anos de idade, eu falava para ela assim: eu nunca vou colocar uma gota de álcool na minha boca. E ela falava: meu filho, eu tenho certeza que você vai me trazer muita alegria. E ela dizia assim: porque quando você nasceu, e a minha mãe católica, nem tinha noção dessa questão de palavra profética, mas ela dizia isso para mim, ele falou assim: quando você nasceu, eu peguei você nos meus braços, olhei para você e liberei uma palavra sobre você. Ela falava assim: eu disse, este homem será um homem de Deus. Ela falou isso para mim. Eu nem entendi essas coisas, eu falava: amém, minha mãe, então que seja, né? Eu nem prestava atenção nisso. E ela falava isso para mim: você vai me trazer muita alegria. Porém, irmãos, com 13 para 14 anos de idade, eu voltei para casa embriagado. Entrei na adolescência, o álcool entrou na minha vida, né? E aquilo que eu temia me aconteceu. E meus amigos então de escola, nós, sexta-feira já era sagrado, nós não deixávamos ninguém entrar em sala de aula, nós fazíamos um motim, não deixávamos ninguém entrar em sala de aula para sair, né, e fazer uma festinha, alguma coisa, e beber, e o final de semana emendava. Principalmente o sábado, era muita folia. Mas eu me lembro muito bem que aos domingos, quando eu acordava, eu não sabia disso, mas eu já entrava em depressão. Ali um jovem de 14, 15, 16 anos, eu entrava em depressão porque eu ia para o fundo desse quintal, dessa meágua, e eu ficava olhando assim o quintal, era um quintal, tinha um ferro velho do lado, quintal muito simples, esse ferro velho muito sujo, ficava olhando lá para dentro assim, pensava assim comigo: será que a vida é isso? A vida é, amanhã eu tenho que levantar cedinho para trabalhar. Eu trabalhava a 45 quilômetros de distância da cidade, quer dizer, era numa usina hidrelétrica que eu trabalhava, numa empreiteira de alimentos do meu cunhado, que fornecia refeições para essa usina hidrelétrica, perto de Araguari. Eu trabalhava 45 quilômetros, por isso eu tinha que acordar todos os dias às 5 horas da manhã, e eu dormia por volta de meia-noite e pouco, porque eu estudava à noite, chegava em casa às 11h30, não é como hoje, né? As escolas terminavam 11 horas da noite naquela época. Eu chegava em casa às 11h30, tinha que jantar e tal.
Eu sei que por volta de meia-noite e pouco, eu estava dormindo, tinha que acordar às 5 horas. E aí eu pensava comigo assim, será que a vida é isso? Segunda a segunda? Aí tal, a pessoa casa, às vezes não dá certo, como está acontecendo na minha casa aqui, algumas irmãs minhas já divorciando, outras mexendo com cocaína, maconha. Eu pensava, será que a vida é isso, né? Eu falava, se a vida for isso, não vale a pena viver. E eu, assim, desisti da vida já, com 16 anos de idade, eu não tinha horizonte. Eu estava me formando, né, no colegial, tinha boas notas, mas não pensava em entrar em faculdade, porque eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu tinha notas excelentes, mas eu não tinha nenhuma perspectiva. Aquilo corroía o meu coração. Até que os nossos amigos ali, nós conversando, a gente falava um com o outro assim, nós precisamos de Deus na nossa vida. Senão nós vamos de mal a pior, nós precisamos de Deus, precisamos de Deus. E aí pensávamos até em um grupo de uma igreja católica, que era o que nós conhecíamos. Até que nós vimos uma moça entrando dentro da sala de aula com uma Bíblia na mão. Aquilo mexeu com a gente. O pastor Vilela falando da questão da timidez, né? E ela foi muito ousada. Ela levava a Bíblia para a sala de aula. Numa época em que isso era extremamente diferente, isso não acontecia. Né? A gente via os assembleando, botar a Bíblia debaixo do braço, aqueles senhores, aquelas senhoras de coquinha, era isso que a gente via. Uma moça levando uma Bíblia para a sala de aula, para um colegial, aquilo nos chocou. Mas ao mesmo tempo que nos chocou em termos de crítica, nos chamou atenção. E um dos nossos amigos, ele chegou para ela e falou assim, o que é? Você faz parte do quê? O que é esse negócio aí? E foi o gancho que ela teve para nos chamar para a casa de Deus. Foi onde eu tive uma experiência com Jesus. E a minha vida foi salva, porque Cristo salva, amém, irmãos? Cristo salva, a minha vida foi salva, né, pelo poder do Senhor Jesus. Fui transformado com 17 anos de idade, né, de 17 para 18, eu ainda não tinha 18 anos de idade, aquele ano eu ia fazer 18 anos, e eu fui salvo, com 17 anos. Eu comecei um propósito de oração pela minha casa, minha irmã mais nova converteu, nós dois nos juntamos. Eu lembro quando ela se converteu, porque ela começou a ir nas festinhas comigo. E aí ela arrumou uns amigos e tal. Aí eu parei de ir, porque eu me converti. Ela falou assim, ué, mas você não está indo mais? Eu falei assim, eu estou indo em outro lugar, melhor. Ela falou, eu quero ir também. Eu quero ir também. Aí eu chamei ela foi numa célula, naquela época a gente chamava de grupo familiar. Ela foi numa célula, na primeira noite ela entregou a vida para Jesus, fizemos uma aliança, começamos a orar pela nossa família. Então, vida a vida começou a ser salva, conquistada pelo Senhor. A nossa família foi resgatada pelo poder de Cristo Jesus. O Senhor transformou a nossa casa. Nesse interim, lá em Salvador, Deus trabalhava na vida de uma moça, né, que tinha aí também os seus 17, 18 anos de idade, que se converteu na mesma época que eu. Foi batizada praticamente na mesma época que eu, que foi a pastora Sandra. Ela lá em Salvador, eu aqui no interior de Minas, e eu desejei conhecer mais de Deus, fui para Goiânia fazer um instituto bíblico, fui em Goiânia, naquela época era a Comunidade Evangélica de Goiânia, hoje, infelizmente, depois da separação, se tornou aí, né, a Fonte da Vida e a Sara Nossa Terra. Mas eu tive aula com o pastor Robson, com o pastor César, eles dois ainda juntos, ministrando lá em Goiânia, e em Goiânia eu conheci a minha amada esposa, e ela entrou muito tímida, né? Ela entrou no meio do ano, muito tímida, entrou ali na sala de aula e tal, sentou na última cadeira, ela tinha um cabelo lindo, maravilhoso, e ela usava o cabelo dela para botar para frente assim, para se esconder, e naquele instante então, alguém da frente da sala de aula apresentou, essa é a Sandra, que veio de Salvador, do pastor Roberto de Salvador, irmã do pastor Roberto, está aqui conosco, veio também fazer no Instituto Bíblico. Quando eu olhei para trás, irmãos, e vi aqueles cabelos negros, aqueles cabelos lindos e maravilhosos, irmãos, eu me apaixonei naquele momento, me apaixonei por essa moça. E aí então, lógico, né, eu não podia chegar com tudo, eu fui devagarzinho, fui me apresentando, né, falando, olha, seja muito bem-vinda, apresentei para ela o lugar, né, fui o primeiro amigo dela, né, já fui o primeiro amigo dela, e naquele instante então começou ali um relacionamento de amizade, que culminou depois num noivado, num namoro, noivado, num casamento.
E hoje nós estamos com 27, 28 vai fazer, né, irmão? Né, meu bem? 28 anos, minha irmã, meu amor e meu bem, está tudo junto. 28 anos que nós vamos fazer esse ano de casados, para a honra e glória do Senhor. Temos o André, a Giovana, com filhos, e trazemos aqui um abraço de toda a comunidade El Shaddai, lá é a comunidade El Shaddai de Araguari, para os irmãos, e a alegria do nosso coração poder servir vocês nesses dias aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. Muito obrigado, pastor Vilela, pastora Sandra, pastor Braz, pastor Eduardo, todos os pastores, os irmãos que estenderam a nós esse convite para estarmos aqui nessa noite. Eu quero que você preste atenção na letra dessa canção, uma canção do Carta Escrita, e na sequência nós vamos fazer aqui uma reflexão na palavra em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23. Vamos ouvir então essa canção? Guardou do pecado, que não se escondeu em teus braços e foi roubado. Olhos que já não podem ver,
aquele que se perdeu, aquele que se perdeu, a árvore que se a secou, árvore que se secou, o amor que se apagou, o amor que se apagou, traz vida de novo. traz vida de novo, Ao vale de ossos secos, ao vale de ossos aos secos, sonhos que já aos morreram, sonhos que já morreram, declaramos: traz traz de volta, traz de volta, volta. traz de volta, Deus, em nome de Jesus, traz de volta. Queridos, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a parte B, diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Você pode repetir isso após mim? Diga: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos que Tu tragas de volta, não só aqueles que estão fora da Tua casa, mas também aqueles que estão dentro da Tua casa, mas cujos corações estão totalmente perdidos. A começar de mim, Senhor, centraliza as nossas vidas no Teu propósito, nesse projeto de comunhão maravilhoso que o Senhor tem para a Tua igreja, onde deste projeto é liberado poder, unção, graça, virtude, restauração, força. Deus, um exército unido, como o pastor Vilela falou, é um exército imbatível. O inimigo sabe disso e quer nos ferir, ele quer nos machucar, porque ele sabe que um soldado ferido não pode caminhar e precisa de outros soldados para poderem carregá-lo, e dessa forma desarticula-se todo o poder de ataque. Nessa manhã, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre os nossos olhos para ver, o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa manhã. Em Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor, amém e amém. Na noite em que Jesus foi traído, na noite em que ele foi traído, Jesus tomou o que nas mãos, irmãos? O que ele tomou nas mãos, que está escrito aí? Ele tomou o pão. Então eu quero perguntar nessa manhã, o que nós temos tomado nas mãos, quando nós sofremos, esse que é talvez um dos piores ataques que existe, do inimigo contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor Jesus, que é a traição. Se há uma arma forte do diabo contra a igreja, é a traição. A traição rompe relacionamentos, destrói a comunhão. Nós estamos falando do poder da comunhão, mas nós precisamos, antes que a igreja caminhe nessa comunhão, e numa comunhão sadia, nós precisamos tirar estes arpões, que tem muitas vezes machucado, ferido, destruído, enfraquecido a igreja, para que ela possa caminhar. Eu gosto muito de uma analogia que o nosso ministro Paulo Guedes faz da nação brasileira. Ele diz que o Brasil é como uma baleia gigantesca, com muito potencial, uma força que ninguém pode resistir, mas que está cheia de arpões. E esses arpões têm ferido, machucado o Brasil, que são impostos pesados e tantas outras coisas, encargos que o Brasil tem carregado, e que tem feito essa baleia ficar paralisada. E ele diz: olha, a economia do Brasil está paralisada. Graças a Deus, em 2019 crescemos 1,5%, me parece, na economia. 1,5%. Mas já estávamos estagnados e corríamos o risco de retroceder. De certa forma, é isso que acontece conosco quando nós não permitimos com que Deus retire esses arpões de nós. Ficamos debilitados, paralisados, incapazes de prosseguir nesse processo, no propósito de Deus, que é a comunhão, o poder de Deus, a evangelização, a conquista dessa cidade e tantas outras coisas que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que é traição? Coloquei aqui: traição é o rompimento ou a violação de um contrato, de uma aliança. É quando aquela aliança ela é rompida abruptamente. Ela afeta
Essa traição afeta a verdade e a confiança. Produz conflitos morais, psicológicos, sociais, nos relacionamentos e até mesmo em envolvimentos organizacionais e instituições da sociedade, como casamento e tantas outras instituições. A traição, ela é terrível. Ela quebra a confiança daquela pessoa que é traída. Provérbios capítulo 18, verso 19. Não sei se tem jeito de projetar ali os versículos. Se é possível, pode projetar para nós. Se não, alguém poderia abrir e falar para nós. O que está escrito em Provérbios 18, verso 19? O que diz lá sobre o irmão machucado, o irmão ferido? O que diz? Ah, está lá, olha só. 19. Isso. Não, 18, 19. 18, Provérbios 18, verso 19. Isso, obrigado. O irmão ferido, o irmão ofendido, o irmão traído, é mais inacessível do que uma cidade fortificada. As discussões são como portas trancadas de uma cidade. Irmãos, quando ocorre uma traição e a confiança é quebrada, eu não sei se já aconteceu isso com alguns aqui, mas marido, se houve traição no seu matrimônio, e se pela misericórdia de Deus você ainda está junto com a sua esposa, tenha paciência, porque confiança não nasce da noite para o dia. Às vezes essa esposa vai ficar assim, difícil mesmo o relacionamento, mas você precisa, olha só, é uma cidade fortificada. Para reconquistar uma confiança que foi quebrada, irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. E muitas vezes nós ficamos cobrando a pessoa, mas você não perdoou. Ah, mas você não perdoou? Você não é cristão? Você não perdoou, não? Por que você ainda fica lembrando? Isso faz parte do processo de cura. Não é da noite para o dia. Então, se você feriu alguém, machucou alguém, traiu a confiança de alguém, mas pela misericórdia de Deus, você já se arrependeu, glória a Deus por isso, o Senhor te deu uma nova oportunidade, tenha paciência no processo. Não estou justificando a pessoa em ser difícil esse processo de restauração, mas é algo que a própria palavra nos diz, não é algo que acontece da noite para o dia. Uma confiança quebrada. Alguém disse certa vez, um prédio, ele leva às vezes anos para ser construído. Meses, anos, não sei quanto tempo que durou esse prédio aqui, pastor Vilela, talvez foi rápido, né? Mas vocês construíram aqui quanto tempo? Hã? Quanto tempo demorou? 3 anos! 3 anos e meio. Agora, se ele for crivado de dinamites nas suas bases de sustentação, em quanto tempo que ele é demolido? Quanto tempo, irmãos, que esse prédio é demolido? Em segundos, não é nem minutos. Em segundos, assim a confiança. E você pensa assim, mas eu vivi tanto tempo com aquela pessoa, será que ela não confia? Se você dinamitou essa relação, você precisa reconstruir esse prédio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você é sério. Paciência. Primeira traição faz. O que ela faz? Ela destrói, quebra a confiança da pessoa que foi traída. Segundo, ela provoca na pessoa que traiu, principalmente se ela teve um arrependimento, uma dor profunda, uma tristeza profunda nessa pessoa, ao ponto talvez ela desistir de viver, porque ela viu, se houve quebrantamento, arrependimento, se ela viu a besteira que ela fez, isso destrói também a pessoa que trai. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Judas em relação a isso. Vocês viram, infelizmente não foi um arrependimento genuíno, foi um remorso, que levou à morte, porque a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a vida, mas a tristeza do mundo gera morte, foi o que aconteceu com ele. Então, dessa traição, vence decepções, iras, revoltas, ódio, desejo de vingança.
na noite em que Jesus foi traído, o que Pedro tomou nas mãos, o que Pedro segurou nas suas mãos na noite em que Jesus foi traído. Ora, se é possível projetar, João capítulo 18, verso 10, o texto diz que quando Judas chega no jardim do Getsêmani, com aqueles soldados, aquela súcia de malfeitores, quando ele chega no jardim do Getsêmani, o que acontece com Pedro, quando viu o seu mestre sendo traído? O que ele tomou nas mãos, irmãos? Vamos ver lá. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, segurou-a nas mãos, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Eu gosto dessa passagem, que ele é muito detalhista. Fala, quem que foi que tirou a espada? Algumas passagens diz alguém, mas essa deixa bem claro, Simão Pedro. Não fala nem Pedro, nem Simão, fala Simão Pedro. Botou nome e sobrenome, só voltou botar o RG de quem foi. Quando ele viu o seu mestre sendo traído, o que ele tomou nas mãos? Ele tomou uma espada. Ele tomou uma espada. E a pergunta para mim e para você é: o que nós temos tomado nas mãos? Muitos, quando são traídos, seguram espadas nas mãos. E talvez eu e você estejamos nessa situação. Hoje é tempo do Espírito Santo permitir com que nós possamos deixar com que Deus faça essa sondagem em nós. O que temos tomado nas nossas, o que nós temos segurado nas mãos. Talvez eu e você não percebamos, mas se nós não formos curados, e aquela ferida ainda estiver exposta, você já viu, percebeu? Você está com a unha encravada, alguém vai e chuta o seu pé, ou chuta só. A pessoa não fez por mal, mas está machucado, você quer matar aquela pessoa. Como que nós reagimos quando alguém nos incomoda? Quando alguém fala alguma coisa que te irrita? Será que nós não estamos segurando espadas na mão, não? Aliás, essas espadas podem estar na nossa boca, na nossa língua, né? Nós podemos estar ferindo as pessoas com a espada da nossa língua. Muitos têm tomado espada, tomado o caminho da violência, da ira, da revolta, da força, o caminho da lei de Talião. Qual que era a lei de Talião? Qual que era, irmãos, a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, orelha por orelha. Fez leva. A expressão talião significa tal e qual. Da mesma forma que você fez comigo, você vai receber também. Muitos têm caminhado desse jeito. Levou, traz de volta. Fez leva. Então, queridos, quantas vezes é isso que nós estamos segurando nas mãos? Espadas. Irmão, vamos sentar aqui, vamos colocar os pingos nos is. Não gostei da forma que você agiu comigo. Você me machucou, você me magoou, você me feriu. Você traiu a minha confiança. Transparência. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que vai acontecer, irmãos? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas muitos de nós temos tomado o caminho da fuga. Quer mexer com isso? Não quer saber disso? Eu quero esquecer isso. Deixaram Jesus e fugiram. Mateus capítulo 26, verso 56, diz isso para nós. Mateus 26, 56, se é possível projetar. Mateus 26, 56, fala assim, olha, mas tudo isso, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos, quantos discípulos, irmãos? Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Momento da traição, nós temos deixado o Senhor?
Não volto lá para Cristo Salva mais. Porque os irmãos me traíram. Porque os irmãos me machucaram. Ó, pega o caminho da estrada sem volta. Quantos de nós não permanecemos? Eu pergunto para você, irmãos, o que Jesus fez contra nós? O que Jesus fez contra nós? Essa é a casa de Deus. Eu não posso sair da casa de Deus por aquilo que está acontecendo na casa do Senhor, a não ser que o próprio Senhor fala para mim, você não é mais bem-vindo aqui. Você acha que Jesus vai fazer isso comigo, com você? Nunca, a não ser que eu e você não queiramos mais permanecer na presença dEle. E quantos de nós, por qualquer situação, problema, é porque o pastor Vilela falou aquilo, e aquilo me machucou. Tá bom, irmãos, o pastor Vilela pode ter falado alguma coisa que te machucou mesmo, ele é ser humano, ele não é super-homem, ele é ser humano, eu também sou, eu posso aqui estar ministrando, pastor Carlinhos veio de fora pregar, e falar algumas coisas, você fala, não, mas o senhor não precisava falar aqui não, posso, eu sou ser humano, eu sou falível, você precisa me dar o direito de não só errar, mas de me retratar no erro com você, porque nós somos assim, irmãos, imperfeitos, estamos caminhando uns com os outros, não podemos pegar a estrada da fuga. Vocês já analisaram aí algumas pessoas que ao invés de enfrentar a situação, pegaram a estrada da fuga? Na noite que Jesus foi traído, tomaram o caminho da negação, de deixar Jesus sozinho, de não estar com Ele, de buscar os seus próprios interesses, de resolver da sua maneira, fugindo daquela situação. Será que isso acontece comigo, com você? Esses dias eu estava conversando com um pastor, estava ouvindo um pastor ministrando, aliás, eu não vou falar o nome dele porque não pedi autorização para compartilhar no nome dele, mas a situação pode ser compartilhada porque ele compartilhou com todos nós. E ele disse o seguinte, olha, essa situação de você ficar ressentido com a outra pessoa é muito séria. Ele dizia assim, houve uma reunião do conselho de pastores da cidade, e eu fui chamado para ministrar a palavra, eu ministrei a palavra, depois teve um tempo ali de conversa entre os pastores, e um deles virou para o pessoal e falou assim, irmãos, nós precisamos trazer palavras melhores aqui para o conselho, palavras mais bem preparadas, nós precisamos preparar melhor, umas palavras mais fortes para nós. E naquele momento ele tomou aquilo para si, e ele falou assim, ué, mas ele está me ofendendo, que eu acabei de pregar agora, ele me fala um negócio desse, né? Podia me chamar, me falar em particular. E ele disse que ficou com um problema sério com essa pessoa, e o Espírito Santo incomodava, conversa com ele. Não vou conversar não, não vou conversar não, deixa ele para lá. É quando nós tomamos o caminho da fuga. Não quero conversar não, era chato só. Foi falar mal de vinda para a pregação, falasse comigo, e tal, e passou um mês nada, 2 meses nada, e sabe, pastor Vilela, aquela situação fria, distante, até que um dia não aguentou mais, o Espírito Santo incomodando ele falou assim, irmão, vem cá, deixa eu conversar um negócio com você, que eu não estou aguentando mais essa situação. Falou com ele, olha, eu estou chateado com você, fiquei realmente magoado, uma situação que aconteceu, aquele dia eu ministrei, depois você falou sobre isso, isso e isso, que os pastores precisavam preparar melhor, ele falou sim, meu irmão, quase que eu falei o nome dele agora, meu irmão, não foi por causa de você, eu amo a sua palavra, falou para ele, eu amo a sua palavra, foi justamente porque a sua palavra foi uma bênção, que eu desafiei os irmãos a prepararem algo melhor, e ele guardou, pastor Vilela, essa mágoa, durante 6 meses, e o irmão não tinha nada contra ele, não tinha falado dele. Isso é o que acontece quando nós tomamos o caminho da fuga, as coisas não ficam resolvidas, não ficam tratadas. Irmãos, tem muitas coisas que não vai depender de nós, às vezes a outra parte não quer reconciliação, não tem jeito,
Mas a Bíblia diz assim: no que depender de vós. Você pode repetir isso comigo? Diga: no que depender de vós. Bota a mão no coração, fala assim: no que depender de mim. Então é isso que Deus está pedindo para nós. No que depender de vós, tende o quê? Paz. Com quantas pessoas? Quantas? Todos os homens. Paz com todos os homens. Na noite em que Jesus foi traído, os discípulos tomaram o caminho da fuga. Muitos de nós, quando somos traídos, fugimos, nos isolamos. Não queremos encarar o problema. Não queremos bater de frente com aquela situação. Permanecemos machucados, feridos, até que não conseguimos mais ter comunhão com as pessoas. Essa pessoa que eu estou dizendo, esse pastor, quase que ele não queria mais ir no conselho de pastores. Porque ele estava se sentindo mal ali. Mas porque tomou o caminho da fuga, graças a Deus, o Senhor trouxe ele de volta. Na noite em que Jesus foi traído, Mateus capítulo 27, verso 5, o que esse sujeito tomou nas mãos? Mateus 27, verso 5. Mateus 27, 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, porque era isso que ele estava nas mãos, o preço da traição. Ele jogou fora aquele dinheiro, mas saiu para quê, irmãos? Para se enforcar. Alguns dizem que ao se enforcar ele caiu de um precipício. Precisamos entrar nesses detalhes, mas o fato é que ele largou o preço da traição, porque muitas vezes é isso que nós pegamos nas mãos, porque muitas vezes para nós a traição compensa. Não, pisei aqui, mas eu acho que não quebrou não. O preço da traição às vezes compensa para nós queremos desfrutar daquele momento, traímos uma esposa por uma aventura extraconjugal, pegamos nas mãos o preço da traição, porque entendemos que aquilo lá vai ser um desfrute para nós, tem uma satisfação naquilo. Mas Judas, quando percebeu o erro, ele jogou fora as moedas, e ao invés de lançar a mão da cruz de Cristo, o que ele pegou nas mãos, irmãos? Ele tomou uma corda. Ele tomou uma corda. E nessa manhã, eu quero que você reflita comigo sobre isso, porque esse é o extremo daquilo que muitas vezes pode vir às nossas mãos no momento da traição. Aquela pessoa que lança a mão da corda da morte, que sepulta os seus sentimentos, os seus sonhos, que através da mágoa, do ressentimento, da amargura, adquire com aquilo verdadeiros cemitérios. Onde ela passa, existe morte. Talvez não uma morte física, mas uma morte emocional, uma morte espiritual. Pessoas dentro da igreja que você vai conversar com elas, elas estão tão feridas, que elas machucam também, elas magoam também. Elas não só estão morrendo, mas também elas geram morte. Não sai da boca delas vida, só morte. São pessoas negativistas. Para elas tudo está errado, nada vai dar certo. São pessoas que lançam mão de cordas, da desistência, do abandono, do suicídio, que matam os seus sonhos. Se nós não acordarmos, se nós não tomarmos uma posição, é este o lugar que o diabo quer nos levar. É isso que vai acontecer conosco, quando na noite da traição, nós tomamos a corda nas mãos. Mas repita comigo nessa manhã, mais uma vez. Diga: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. O que Jesus tomou, irmãos, na noite que Jesus foi traído? O que ele tomou? Ele tomou o pão. Quantos querem tomar o pão nessa manhã? Deus quer colocar pão na minha mão e na sua mão. Jesus, ao ser traído, tinha todo o direito de tomar a espada. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus de toda vingança. Ele podia tomar a espada naquelas mãos, mas não tomou. Ele podia tomar o caminho da fuga também. No Getsemane, ele chegou a dizer: Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. A tentação foi forte para que ele tomasse o caminho da fuga, mas ele não tomou. E muito mesmo da morte pessoal, do suicídio, de infringir-se sobre si a morte, muito pelo contrário, ele não entregou morte para os seus discípulos, ele entregou a sua própria vida. Na noite em que ele foi traído, Jesus decidiu tomar o pão nas mãos para saciar a minha e a sua fome. Deus quer colocar pão nas mãos dessa igreja. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Deus quer colocar pão nas suas mãos, para que todas as pessoas famintas que atravessarem a sua vida, ao invés de morte, de amargura, de veneno, adquiram pão, sustento, alimento, fortalecimento. As suas palavras serão conforto para a alma abatida. Serão palavras como bálsamo, derramadas em coração ferido, para sarar e restaurar. Na noite em que Jesus foi traído, ele não só tomou o pão, mas ele também tomou o cálice, que era para mim e para você tomarmos. O cálice da vingança, o cálice do derramamento do sangue. Ele tomou o cálice no meu e no seu lugar. Aquilo que era para ser o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. A Bíblia diz que ele era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem escondem o rosto, ele foi desprezado. Dele não fizeram caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, principalmente da alma. As nossas dores ele levou sobre si. Nós o refutávamos aflito de Deus. É Deus que está castigando ele. Aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Jesus maravilhoso, grandioso, precioso, doutor de toda graça, dono de toda misericórdia, bendito o teu nome para sempre. Na noite que ele foi traído, o castigo que era para mim e para você, ele tomou sobre si. Será que nós estamos dispostos a sofrer a perda? Será que nós estamos dispostos a rasgar? Irmãos, escute aqui, meu tempo já deu agora. Escute aqui, eu já estou concluindo, preste atenção. Você acha que para perdoar uma pessoa é simples? Um perdão é a quitação de uma dívida. Você pode repetir isso comigo? Diga: perdão é a quitação de uma dívida. Então presta atenção. Você acha que alguém perdoar você é simples? A pessoa que está te perdoando, sofreu uma perda. Vocês estão entendendo isso comigo? Porque uma dívida foi adquirida. É a mesma coisa de você chegar numa loja, você conversa com o dono, você está devendo lá 100 mil reais, e você é assalariado, você fala: eu nunca vou conseguir te pagar isso. Me ajuda, tem misericórdia de mim, deixa eu trabalhar por você, faz alguma coisa por mim. E aquela pessoa pega aquela promissória e rasga na sua frente, fala assim: ó, acabou, você não tem dívida mais. Aí você sai de lá feliz. Sim ou não? Quem é perdoado sai de lá como, irmãos? Feliz, saltitando, glória a Deus. Mas você acha que foi só rasgar uma promissória, irmãos? 100 mil reais não sai da terra, não. 100 mil reais não brota nas árvores, não. 100 mil reais que ele estava devendo saiu de algum lugar. Alguém sofreu a perda. Você acha, irmãos, que perdoar uma pessoa é simples assim?
Então, o perdão requer de alguém sofrer a perda. E nós precisamos parar e pensar sobre isso. E Deus está desafiando a minha vida e a sua vida nessa manhã a sofrermos a perda. Filho, sofre a perda. Deixa para lá, sofre a perda. Uma pessoa uma vez, irmãos, olha como é que nós somos mesquinhos. Uma pessoa uma vez chegou para mim, um senhor, ele era engenheiro na CEMIG. Aí tinha saído da CEMIG e tal. Chegou no supermercado, falou para mim: Carlinhos, não, que bom que eu te encontrei. Eu esqueci de trazer o dinheiro para o supermercado, me empresta aí tanto, pouquinho, irmãos, coisa irrisória. Me empresta tanto para eu comprar aqui algumas coisas aqui na padaria e tal. Falei, na hora, né? Ó, a gente está sempre se encontrando aqui, próxima vez que eu me encontrar com você, eu te ressarço aqui o valor. Beleza. Meti a mão no bolso, emprestei para ele, ele fez a compra e tal. Irmão, depois daquilo, deu uma amnésia nesse camarada, uma amnésia nele. Ele me via, ele sorria para mim: como é que você está e tal, e acabou, não tocava mais no assunto, não. Irmãos, não é pelo valor, certeza que não é, porque era uma coisa pequena, mas eu fiquei indignado com aquilo, sabe? Fiquei indignado. Uma pessoa pode, uma pessoa capaz, ele tem dinheiro. Que amnésia que é? Fiquei indignado, irmão. Até um dia, eu falei para minha esposa, falei assim: esse camarada, ele me vê, parece que está tudo normal, ele não sabe que eu emprestei o dinheiro para ele aquela vez, e tal. A minha esposa bateu nas minhas costas, irmão, falou assim: meu bem, esquece isso, perdoa ele. Aí, irmão, que tapa que eu levei naquela hora. Ele falou assim: ó, deixa eu falar um negócio para você, para com isso. Ela falou para mim: para com isso, esquece esse negócio. Dá isso para ele. Você nunca deu, é porque você nunca deu, você só emprestou. Dá isso para ele. Sofre a perda. Irmãos, foi igual um bálsamo no meu coração. Está perdoado. Hoje eu encontrei ele, dou sorriso. É como se não tivesse me devendo, mas não está mesmo. Está perdoado. Mas, não é simples. Mas na noite que Jesus foi traído, ele também tomou o cálice por nós, irmãos. Não foi simples, não. Se os músicos quiserem subir aqui para a gente adorar um pouquinho, não foi simples ele tomar aquele cálice. Ele falou: pai, eu tenho que tomar mesmo, pai. Pai, por favor, pai, eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar esse cálice. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de vir num acampamento como esse, porque tem que pagar a inscrição. Ainda criticamos a organização, porque está caro demais, a inscrição, papapá. Oh, irmãos, ele tomou o cálice por nós. Tomou o cálice, irmãos. Eu e você somos milionários. Fomos perdoados. Nossa dívida era enorme. Ele tomou o cálice pelas nossas vidas. Ele tomou as minhas maldições, as suas. Ele tomou tudo que era morte e trouxe sobre si. Foi isso que ele tomou nas mãos. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou a toalha, irmãos. O que ele tomou? A toalha. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou a toalha. Será que nós estamos tomando a toalha na noite que nós estamos traindo? Será que tem uma mulher assim, uma leoa de Deus, que no dia que soube que seu marido traiu ele, chamou ele: vem cá que eu quero lavar seus pés. Então faz isso para você ver. Onde que Deus não leva esse camarada? Então faz isso para você ver. Onde que Deus não vai levar esse camarada? Não, pastor, aí não, tomar a toalha não. Não, pastor, aí não. Tomar a toalha é muito. Eu queria tomar uma panelada na cabeça dele. Galera. Então pega uma toalha para você ver. Onde que Deus vai levar esse camarada? Entrega a vingança para Deus para você ver. Mas não, irmãos. Nós não queremos tomar a toalha. Jesus tomou a toalha. Ele tomou a toalha. E por fim, Jesus tomou pela minha vida e pela sua vida a nossa cruz. Você pode ficar de pé nessa manhã. Vamos adorar uma canção. Quero passar depois o pastor Vilela. Eu quero que o Espírito Santo fale com você. Deixa Deus ministrar na sua vida.
Deixa Deus falar o seu coração, em nome de Jesus.